3 top fundos imobiliários que estão aí a preço de banana. Os fundos imobiliários apanharam muito durante a pandemia, mas são ótimos investimentos. Eu, particularmente, prefiro muito mais os fundos imobiliários do que comprar imóveis aí como forma de investimento para aluguéis, enfim, já conversei muito com vocês sobre isso, né? Você, ao comprar uma casa, um apartamento para alugar, você vai depender de várias variáveis, como um bom inquilino. Será que vai desalugar o imóvel e vai demorar muito tempo para alugar? E aí nos fundos imobiliários você tem a vantagem de, por exemplo, comprar uma cota de um fundo imobiliário e ao mesmo tempo estar diversificado em vários imóveis. Então você não vai ficar sem receber o seu aluguel, você tem um gestor administrando esses fundos imobiliários para você, o que te facilita muito, você só se preocupa com o dinheirinho caindo na conta. Lembrando que a média de aluguel hoje de um imóvel físico é de 0,3% e bons fundos imobiliários hoje, papel, tijolo, enfim, estão pagando aí em torno de 0,55% a 0,75% ao mês, livre de imposto de renda. Então, você tem a grande oportunidade de diversificar o seu patrimônio de forma consistente, segura e receber mais aluguéis até do que nos imóveis físicos. Mas quero saber de você. Você hoje prefere investir em imóvel físico ou fundos imobiliários? E quais fundos imobiliários você investe? Comenta aqui embaixo comigo. O primeiro fundo imobiliário que está aí uma pechincha é o RBRF11. Ele é um fundo conhecido como FOF, ou seja, o gestor desse fundo vai comprar outros fundos imobiliários que ele mesmo faça a seleção de bons fundos imobiliários para você como investidor. E hoje o RBRF11 está muito atrativo. E eu quero falar com vocês sobre os indicadores desse fundo imobiliário. Mas antes, quero que você já deixe aqui o seu curtir, tá aqui ou tá aqui, enfim, porque eu demoro um tempão para fazer um conteúdo legal para você aqui. E se você gosta do meu canal, por favor, aperte o botãozinho de curtir. Parece bobeira, mas me ajuda muito. E vamos aos indicadores do RBRF. Bom, o RBRF11, ele tem uma liquidez diária hoje de 29.776 negociações. O seu dividend yield está com uma média de 0,76%, pagando aí um bom dividend yield. O seu patrimônio líquido hoje está em 1,2 bilhão de reais. E o seu PVP está abaixo de 1. Lembrando que abaixo de 1 significa que hoje o preço do fundo imobiliário está mais barato do que valem os seus ativos. Então está em 0,86, significa que você está pagando 86% do que a cota vale hoje, ou seja, o seu valor patrimonial vale. O fundo RBRF tem uma taxa de 20% de performance sobre o que exceder o benchmark. Ou seja, se o gestor te entregar um resultado acima da média do mercado, você vai pagar para ele 20% sobre o que exceder o benchmark como uma premiação para ele por ter gerido muito bem o fundo. E fora a taxa de performance, você vai pagar 1% de taxa de administração sobre o patrimônio líquido do fundo. E vamos olhar aqui o retorno de dividendos nos últimos 12 meses. Olha lá. Nos últimos 12 meses, o fundo RBRF pagou aos seus cotistas 10,49%, quase 1% ao mês, livre de imposto de renda. Eu gosto muito de olhar a questão do gráfico dos dividendos, para ver se não ficou algo muito alto, muito baixo em relação aos dividendos. Ou seja, um mês ele pagou muito dividendo, nos outros meses pagou pouco, aí um outro mês pagou muito. Vamos ver se vem mais linear os dividendos do RBRF. Vamos lá. Então olha lá, meu amigo, no gráfico aqui a gente vê que a empresa vem pagando linear os dividendos e com alguns picos aqui de alta, né? Alguns meses pagou um pouco mais em alta. Mas a gente não vê nenhum mês aqui que a empresa deixou de pagar dividendos, né? Ou uma sequência de meses que deixou de pagar dividendos. Então, em questão dos dividendos, o fundo está aprovado. E o segundo top fundo imobiliário que está baratinho é o HGRE11. E ele é um fundo imobiliário do tipo Lajes, tá certo? Ou seja, sabe aqueles prédios fantásticos que você vê na Faria Lima, na Avenida Paulista aqui em São Paulo, ou até mesmo no Rio de Janeiro ali na zona mais empresarial, digamos assim? Imagine que esse fundo imobiliário, ele é proprietário de um andar inteiro e ele faz a locação desses andares aí para escritórios comerciais, grandes empresas, enfim, que alugam essas lajes para colocar os seus escritórios, enfim, os seus funcionários para trabalhar ali naquele andar ali de lajes, que é o que a gente fala, tá certo? Muitas pessoas ficaram com medo
depois da pandemia achando que o home office ia acabar com os fundos imobiliários de lajes, ou seja, que as empresas iam abandonar, não iriam mais alugar essas lajes, porque os seus funcionários iriam trabalhar de casa, tá certo? Mas o mercado vem se provando que não, o home office sim foi bem aceito por muitas empresas, mas o que está na moda hoje em dia é o híbrido, né? É o tipo de trabalho modelo híbrido, ou seja, que o funcionário vai até a empresa e também trabalha de casa alguns dias, tá certo? Então, os fundos de lajes que apanharam muito e tiveram suas cotas reduzidas aí durante a pandemia, viraram boas oportunidades, tá certo? Ou seja, no curto prazo elas têm chance de valorização, porque as empresas estão voltando a procurar grandes lajes comerciais, tá certo? E o HGRE faz um trabalho muito interessante como fundo imobiliário de laje. E eu quero ver com vocês agora os indicadores do HGRE. Então olha lá, meus amigos, o HGRE tem uma liquidez diária de 11.404 negociações, ou seja, é um fundo bem negociado. O seu dividend yield está em 0,53% em média nos últimos 12 meses e o patrimônio líquido da empresa é de 2 bilhões de reais. O P sobre VP está em 0,76, provando isso que eu falei, que o fundo está muito barato. Hoje, ao comprar uma cota do HGRE, você estará pagando 76% do que vale os seus ativos, ou seja, 24% de desconto sobre a cota, tá certo? E o fundo tem uma taxa de administração de 1% sobre o patrimônio líquido do fundo. Rapidamente vamos olhar aqui os dividendos pagos nos últimos 12 meses. Olha lá, o HGRE pagou nos últimos 12 meses 7,12%. Realmente não é dos melhores dividendos yield, mas lembrem-se que o HGRE e outros fundos de lajes sofreram muito durante a pandemia. E aí os gestores dos fundos tiveram que sim reduzir aí os pagamentos de dividend yield. Por quê? Porque chegou a pandemia, todo mundo ficou em casa, os funcionários não iam trabalhar nas empresas, as empresas também negociaram aí com os fundos imobiliários, falando, olha, eu não consigo pagar o aluguel 100%, vamos fazer um acordo, eu te pago 50%. E aí, meu amigo, melhor do que ficar sem um bom inquilino é fazer uma boa negociação. E o fundo imobiliário negociou com o proprietário, com as empresas que fazem o aluguel dessas lajes. Também os acionistas acabaram recebendo menos dividendos, o que deve mudar a partir de 2022. Os dividendos devem voltar a seguir. Inclusive eu trouxe aqui para vocês o gráfico dos últimos anos, como que o HGRE aí ele passou aí os dividendos para os seus acionistas. Vamos ver. Então olha lá, meus amigos, a gente vê que aqui em 2020 realmente a gente teve uma quedinha ali nos dividendos, né? Ainda teve um pico aqui em março de 2021, que a empresa chegou a pagar mais de 1% de dividend yield, quando a gente já estava retomando aí um pós-pandemia, digamos assim. Estávamos começando a nos recuperar, tomar fôlego frente à pandemia. Mas se a gente olhar aqui mais para 2017, 2018, a gente vê que a média está sempre acima de 0,6%. E agora vamos ver quantos ativos o HGRE tem. Olha lá, eu sempre falo para vocês que eu gosto de fundos imobiliários com mais ativos, diversificados em alguns estados. O HGRE tem 21 ativos em 4 estados, então está super bem diversificado. Quero pedir agora para você se inscrever no nosso canal Mestre da Riqueza e não esqueça também de ativar todas as notificações, tá certo? E tá aqui ou tá aqui, não sei, mas faça aí a sua inscrição, não dura nem 10 segundos e você faz parte aqui da nossa comunidade. E o terceiro top fundo imobiliário que está baratinho, meu amigo, é o XPLG. Ele que faz aí um serviço belíssimo com galpões logísticos. Aí você vai me perguntar, para que eu vou investir em galpões logísticos, meus amigos? Sabe quando você passa na estrada ali que você vê um monte de galpões, de empresas, enfim. O que as empresas estão fazendo atualmente? Estão investindo na tecnologia. Grandes empresas de varejo como Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas estão investindo muito no e-commerce, ou seja, você não precisa mais ir até a loja fazer a compra do produto, tá certo? Você compra pela internet, o produto chega na sua casa. Mas para o produto chegar mais rápido até a sua casa, as empresas precisam posicionar os seus estoques em áreas estratégicas que fiquem mais perto do seu consumidor final, tá certo? Então, os galpões logísticos, mais do que nunca hoje, são muito importantes para essas empresas e o setor está em alta e eu trouxe aqui para você o XPLG11 que está com um preço muito atrativo. E rapidamente vamos olhar os indicadores do XPLG.
O XPLG tem uma liquidez diária de 42.693 negociações, sendo um dos fundos imobiliários mais negociados aí na Bolsa de Valores. O dividend yield do XPLG, em média 0,61% nos últimos 12 meses. Tem um patrimônio líquido de 3 bilhões de reais e o seu P sobre VP está em 0,90, super baratinho. Bom, falando em taxa do XPLG hoje, você vai pagar uma taxa de 0,95% ao ano para o gestor do XPLG. E o retorno de dividendos, claro, não vamos esquecer, nos últimos 12 meses o XPLG pagou 7,26% aos seus cotistas. Vamos olhar aqui também o gráfico. Olha lá, o gráfico também vem sempre linear, a média sempre ali, ó, 0,60%, 0,55% livre de imposto de renda. E o XPLG hoje tem 13 ativos em 6 estados, sendo também um fundo imobiliário que diversifica muito bem o seu patrimônio, tá certo? E é isso, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo comigo se você já investe em fundos imobiliários ou se você prefere investir em imóveis, tá certo? Um grande abraço para você e bons investimentos.